Oi, turma do nono ano, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre paisagem. Mas antes a gente vai falar sobre a habilidade que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre a EF09 AR01. Pesquisar, apreciar e analisar fotografia, grafite, escultura, intervenção e outras modalidades da arte pública contemporânea em obras de artistas brasileiros e estrangeiros e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Turma, o que é paisagem? Pensa aí, o que é paisagem para você? Vamos lá, paisagem é a forma pela qual podemos observar os locais por onde a gente passa, percebendo a geografia do local. Por exemplo, tenta perceber onde você mora, se tem subida à rua, se tem montanha, se tem árvore, o que tem em volta? Tem prédio? Se você mora mais numa cidade perto de verde, o que tem? Observa a paisagem. Nosso olhar, ele capta esses ambientes de maneira muito diferente e, às vezes, a gente percebe isso por meio das nossas vivências e dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, assim, eu e a professora, vou escolher a professora Mara de Educação Física. Nós estamos passeando no mesmo lugar, mas com certeza eu e ela, nós vamos ter a percepção daquele ambiente de maneiras diferentes, de acordo com nossas vivências. Por exemplo, digamos que nós estejamos numa montanha, e a professora vai falar: nossa, isso aqui me lembra tanto a minha infância, eu vivi tanto perto do verde. E eu falo: nossa, não vivi tão pouco isso. Então, a gente vai ter percepções diferentes, embora a paisagem seja a mesma. Então, pensa na paisagem aí da escola, do entorno, conversa com seus amigos, como que eles percebem essa paisagem aí da escola? O que tem aí perto? Tem loja, tem árvore, tem jardim, tem rua subida, tem rua que desce, tem rua que sobe. Vamos lá, analisando a paisagem, as paisagens diversas do mundo, a gente aprende como se comporta a sociedade. Muitas vezes, revelando a paisagem, ela revela fatos e informações sobre a história política, econômica e cultural desse ambiente. Nossa, isso é curioso, né? Vamos pensar em algum... Vamos pensar, por exemplo, olha, eu vou longe, vou para o Rio de Janeiro agora. Vamos pensar no Cristo Redentor, naquele mar. O que será que o Cristo Redentor conta de história para a gente? Aquela paisagem. Como será que o Cristo Redentor chegou lá? Como será? Vai ficar de dica aí para vocês pesquisarem, turma. O que será que aconteceu para aquela paisagem, como se transformou a paisagem do Rio de Janeiro com aquela estátua do Cristo Redentor? E é assim que a gente fala sobre a questão política, social e o ambiente do local, da paisagem, como ela muda. Então, existem paisagens urbanas, com aspectos culturais e humanos, e paisagens naturais, que contam somente com os elementos da natureza. Paisagem urbana apresenta a intervenção humana. Pode ser considerada uma paisagem cultural ou uma paisagem geográfica. Paisagem natural, formado pelos elementos da natureza. Então, paisagem urbana é uma cidade, a nossa cidade, por exemplo, que é composta por pessoas, prédios, casas, comércios, e também tem as coisas culturais, praças, enfim. E uma paisagem natural, quando a gente vai lá para a praia, vai lá para a cachoeira, só tem barulhinho da água, só tem mato, oh, coisa boa. Então, quando pensamos em paisagens como cidades históricas ou ruínas, por exemplo, observamos que elas conservam elementos do passado e do presente juntos, convivendo em harmonia. Vamos pensar em cidades históricas, por exemplo, Ouro Preto, Paraty, que são São Luís do Paraitinga, aqui em São Paulo, são cidades históricas. Então, tem coisas do passado e coisas atuais, que convivem juntos. Quem mora nessas cidades, assim, que tem alguma coisa histórica, vamos pensar... São Paulo tem muita coisa histórica, muita coisa antiga. Como é que se dá esse contexto do novo com o antigo? Será que elas combinam? Isso é uma coisa para vocês refletirem juntos. Esse tipo de paisagem nos faz refletir sobre diversas características, como arquitetura e paisagismo, os estilos culturais, natureza ao redor e os cuidados que foram tomados para a sua preservação. Ou não, às vezes não foram preservados. Então, tudo coisa para a gente pensar. Então, por causa das poéticas pessoais particulares de cada pessoa, adquirida com suas experiências, estudos, convívios com outras pessoas, acaba sendo muito comum que várias pessoas que estejam passeando pela mesma paisagem observem e tenham ideias variadas do mesmo local. É aquela história que eu contei para vocês, eu e a professora Mara passeando.
Cada uma vai ter uma referência, apesar da gente estar no mesmo local, na mesma praia. A praia é a mesma, onda, areia, mas às vezes a gente vê com o coração de outra forma, vê com os olhos do coração. Isso é o conceito de cultura, ou seja, formas diferentes de observar a paisagem. Então, eu trouxe para vocês aí 2 estilos de paisagem. Uma urbana, onde tem a cidade ao fundo e tem um parque, aí é o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, onde o urbano e a natureza convivem junto. E eu trouxe uma outra paisagem para vocês, que é uma paisagem de rio, é um pôr do sol, um rio. Essa paisagem fica em Alter do Chão, em Santarém, tá? Para um pôr do sol, você vê as cores, são diferentes. Sugestão de atividade, turma. Que tal conhecer o olhar de vocês através da fotografia? Vamos ver como que é o olhar, quando vocês saem por aí, no entorno da escola, no caminho de casa, tirar uma fotografia da paisagem. Com certeza, cada um vai ter um olhar. Então, sugestão 1, incentivar que os alunos tirem fotografias. Pode ser com celular ou câmeras fotográficas. Você pode determinar um tema, conversar com os estudantes para que eles definam o tema ou deixar o tema livre. Ideias de tema. Olhar através da nossa janela, então pode ser a janela da escola, a janela de casa. Nossa cidade, suas intervenções artísticas. O que será que tem de intervenção artística numa cidade? Um grafite, uma escultura, uma praça. O mundo ao nosso redor, como que a gente observa o nosso mundo. Foco na natureza. Mesmo sendo uma cidade urbana como São Paulo, sempre tem um jardim, uma árvore, sempre tem alguma coisa de natureza diferente. E selfies e paisagens. Você tirando uma selfie junto com uma paisagem atrás. Certo? Sugestão 2. Você pode trabalhar com desenho. Peça aos alunos que tragam desenhos de paisagens observadas. Então, eles vão observar paisagens diversas e vão trazer desenhos para você. Sugestão 3. Se a sua escola tiver algum espaço, leve seus estudantes com material de desenho ou celulares para que observem a paisagem e façam seus registros. E a sugestão 4. Pesquisar artistas que pintaram ou desenharam paisagens e solicitar que os alunos tentem reproduzir esse estilo em paisagens observadas por eles mesmos. Então, leva quadros, leva imagem de quadros, de paisagens, e aí os alunos reproduzem da maneira deles. Um exemplo são os impressionistas, que tinham como tema principal a paisagens e suas pinturas. Tá certo? Então, vocês podem ainda enveredar por esse lado. Então, é isso, turma. Espero que vocês gostem. Mandem aqui para a gente no hashtag eu no CMSP. Se vocês trabalharam com isso, manda para mim, que eu adoro ver as fotos. Espero que vocês gostem.